oportunidade de poder conversar com vocês sobre esse assunto, né? Que nessa conversa a gente possa ampliar a compreensão que a gente tem, possa ressignificar algumas coisas. Então, Jéssica, uma querida, Maria Regina também, uma grande amiga. Espero que a nossa tarde seja agradável, contem comigo. Vamos que vamos, né? A gente vai ter aí alguns momentos de interação, alguns momentos de conversa, e a gente montou uma pauta aqui, que primeiro só vou mostrar o percurso rapidamente, e depois já vou parar de compartilhar para passar para a Maria Regina aí a fala, né? Então, a gente programou um encontro exclusivo para vocês, então, pensando, né, o que poderia, né, fazer diferença e contribuir para a nossa conversa desse tema, que é um tema que não é novo na educação, né, tecnologia, mas que a gente ainda tem muito para descobrir, muito para compreender e muito para conseguir colocar em prática, né? Então, temos muito que conversar ainda sobre ele. Então, a gente começa aqui, né? Nosso encontro Educação Conectada para Além da Tecnologia. A gente vai fazer um primeiro acolhimento, a Maria Regina aí vai tomar a palavra, e a gente vai ter o prazer de ouvir um texto que ela vai ler. Conversar sobre o que é conectividade e tecnologia, será que essas coisas surgiram juntas, né? Acho que é uma questão que a gente quer tentar aqui dialogar com vocês. O uso da conectividade da tecnologia na escola e reflexões finais. Então, é um começo de conversa, porque é um tema muito complexo, mas que a gente espera sair daqui com reflexões, inquietações e com ações também para a escola. Então, boa tarde, muito obrigada por estar com vocês. Vou parar de compartilhar, Maria Regina, agora é com você. Ótimo, Patrícia. Bom, a gente sempre nos nossos processos formativos, e eu e Patrícia, nós estamos juntas há muitos anos, nós começamos sempre o nosso processo formativo com uma acolhida, com um momento cultural, e eu trouxe para a nossa conversa aqui hoje o Darcy Ribeiro, nesse livro aqui, Noções de Coisas. Depois vai lá, quando vocês receberem os slides, que a Jéssica vai enviar para vocês, o texto está lá também. Mas eu vou fazer direto a leitura aqui do livro, tá? Noções de Coisa, do século passado, feito pelo Darcy Ribeiro, e eu escolhi um texto aqui para a nossa abertura, chamado Sabedoria. Então, nós iniciamos a nossa tarde de hoje com esse texto. E ele diz assim: vejo por aí muita criança perguntona, e não vejo ninguém com paciência para explicar as coisas a elas. Dá pena. Sobretudo das menininhas de voz esganiçada, perguntando por quê, para quê. Por isso sou professor. Só peço que não me tratem de tio. Não sou tio de ninguém. Não. Sou o escritor. Vou contar para vocês, tintim por tintim, tudo o que sei. Não digo que sei tudo, nem digo que o que sei seja sempre verdade. Quem sou eu? Vou dizer aqui por escrito o que acho das coisas desse mundo, com a sabedoria que vim juntando a vida inteira. Não sou velho, mas sou meio errado, antigo. Sempre vivi de olho aceso, assuntando, querendo entender. Assim é que aprendi, observando. Mas ainda aprendi de oitiva, escutando sabedorias alheias e conferindo. Li muito almanaque e revista e fui guardando na cabeça o que prestava. Estudo mesmo, estudei muito, demais, mas aprendi pouco. Tome o que eu digo aqui como a minha opinião, não mais. Se puder desmentir, desminta logo. Respeitarei a sua opinião. Se não for bestagem rematada, acato, nada contra. Conheci muita gente considerada sábia e quis aprender com elas. Não deu certo. Os sábios são muito minuciosos. Cada qual sabe lá sua coisinha e ignora todo o resto. E o resto é o mundo inteiro. Eles são variadíssimos. Há sábios para toda sorte de coisas. Sábios para bichos, os zoólogos, sábios para as plantas, os botânicos, sábios para os micróbios, os microbiologistas, sábios para agentes, os etnólogos, sábios para vinhos, os enólogos, até sábios para capim existem. Eu não sei e como é que eles se chamam, mas que eles existem, existem. Também há sábios híbridos, que misturam sabedorias para ver se entende melhor alguma coisa.
como os físico-químicos, os químicos físicos, os biofísicos, os geofísicos e outros. Esses doutores formados, que falam com toda a empáfia da sabedoria deles, não são sábios coisa nenhuma. Quase todos são os ignorantes, como a gente mesmo. Só sabem coisas lá da cuca deles. Com quem, com o que ganham a vida. E aí fica aqui a nossa dica. São vários textos muito interessantes aqui do Darcy Ribeiro. E a gente abre falando dessa sabedoria. Que sabedoria é essa, né? E que o que vale mesmo como sabedoria para nós é a junção desses diferentes saberes, né, que cada um traz aí a partir da sua história. Então, eu sei um pouco de alguma coisa, vocês sabem um pouco de outras coisas, e quando a gente junta tudo isso, ninguém segura a gente. Então, agora eu vou passar para a Patrícia, para que ela possa dar continuidade. A gente tem, acredito que agora, mente para a gente poder pôr para vocês. Patrícia, você consegue fazer o compartilhamento daí, né? Sim, pode deixar. Então, eu acho que o texto da Maria Regina já nos provoca a pensar, né? O que é conectividade, né? O que é esses saberes que a gente adquire na vida? Então, para começo de conversa, a gente quer saber para vocês o que é conectividade. Para responder essa pergunta, a gente vai colocar no chat um Mentimeter, que vocês podem responder clicando o link nele, né? Ou direcionando o celular para o QR Code que está aqui. Então, peraí, deixa eu só copiar aqui Vocês também podem responder clicando diretamente no QR Code, ou, se preferir, digite mente.com e põe o código que vai estar aparecendo aqui, tá? Então, é só clicar no link ou direcionar para o QR Code e colocar 3 palavras, né, para vocês, o que é conectividade. A gente vai dar uns 2 minutinhos, né, Maria Regina? Isso, tá ótimo. Maria Regina vai estar vendo aí se o pessoal está acessando, né, Maria Regina? Vocês vão fazendo aí e depois eu compartilho a tela assim que vocês terminarem. Já tem um monte de coisa bacana aqui, ó. Tem já imagem, experiência. Você quer parar de compartilhar aí, Patrícia? Isso que eu ia falar, vou parar de compartilhar para você poder começar aí a mostrar a nossa nuvem aí, que essas palavras vão gerando nuvem de palavras. Vocês já tinham trabalhado com Mentimeter? Vocês conhecem essa ferramenta? Já? A Thalita disse que sim, né? Com a cabeça. A Rosana. Estão vendo a tela, Patrícia? Sim, dá para ver a tela. Ah, maravilha. Ah, que legal. Está crescendo aqui, olha. Aprendizagem, ligação, estar conectado, diálogo em rede, estar interligados, capacidade de se conectar. Bacana. Tem muita gente aqui, só tem 10 pessoas aqui que colocaram até agora. Vamos lá, a gente vai dar um tempinho. Mais um pouquinho. Aumentando. Ligação aqui, a palavra que está maior, então é que mais gente colocou, né? Olha, eu não estou conseguindo, não. Como que faz, será? Vamos colocar aqui no chat. Eu não estou conseguindo escrever. Patrícia, coloca no chat de novo. É só clicar no link. Ou eu paro de compartilhar aqui, você põe o QR Code aí, Patrícia, na tela, talvez fique mais fácil. Depois eu apresento a nuvem.
tentando pelo celular. Qual que é a dificuldade? É ao clicar o link ou é no direcionamento para o... O que é melhor para você? Eu estou no celular, só que na hora que eu entrar no Word, é isso? Ele não vai, ele para. Mas você chegou a clicar no link? Eu cliquei no link e ele abre três espacinhos. E tem o primeiro que é o Word. Eu estou no celular, só que na hora que eu clico não escreve nada. Eu não consigo escrever. Coloca as palavras, fala para mim as palavras que eu ponho para você, pode deixar. Fala para mim. Integração. Integração. Quantas palavras são? São 3. Integração. Qual mais? Evolução. Evolução. Pode ser 2 se você quiser, não tem problema. Tá bom, pode ser 2 então. Tá bom. Então foi. Eu fiquei nervosa aí quando eu imaginei, Vânia. Eu falei, puxa, que sacanagem com a Vânia. Todo mundo pode colocar lá no seu... A Vânia teve que falar ao vivo e a cores aqui para todo mundo. Obrigada, gente. Imagina. Consegue pôr na tela o link, Patrícia? Compartilhar? Você que compartilha a nuvem, Maria Regina. Você que tem que compartilhar. Não, eu estou falando para a pessoa poder pegar o link ou o QR Code, está no slide. Eu vou por aqui no... Tem mais gente para responder? Tem. A gente só tem aqui 18 pessoas respondendo. 20 agora. Agora está aumentando um pouquinho. Só mais um minutinho para a gente poder seguir com a pauta. Isso. E aí, quem não conseguiu é só... Com silêncio. Prontinho. Pode parar de compartilhar que eu vou pôr aqui, Patrícia, nossa nuvem. Mas vocês podem continuar colocando, sem problema nenhum, é só para a gente poder observar. Olha como é que ficou. 20 pessoas responderam. Então, está aqui, a gente tem ligação como a maior palavra aqui, então provavelmente foi a palavra que mais apareceu. Depois a gente tem aprendizagem, rede, elo, entrosamento, capacidade de se conectar, visibilidade, diminuir distâncias, contato, união, vínculo, informação, atualidade, ação de se conectar, capacidade de conexão, diálogo em rede, compartilhamento, evolução, interação, compartilhar, integração, estar conectado, estar interligado, enfim. Essa aqui foi a nossa nuvem de palavras geradas por vocês. E o que ficou muito forte para nós aqui foi a questão da ligação. Então, vamos lá agora dar continuidade. Patrícia, pode ir tocando aí? E se alguém tiver alguma coisa para falar também, a gente pode fazer um comentário aqui e abrindo o microfone, colocando no chat. Tem fundo musical? Esse espaço é um espaço nosso, né? Então todo mundo pode falar a qualquer momento e interromper. Então ficou muito forte no grupo a questão da conectividade, mas a gente ficou com vontade de trazer para vocês um exemplo de conectividade que está um pouco além do ser humano, né? Então eu vou passar um vídeo para vocês, um vídeo de 1 minuto, que talvez vocês conheçam, eu não sei, que conta para a gente como é que as plantas conversam entre si, né? É uma reportagem
BBC, e ela começa assim: as árvores parecem solitárias, mas a terra debaixo delas nos mostra que não é bem assim. Então, como é que é essa questão da conexão? É uma ligação, mas é uma ligação do quê? Né? Uma ligação que tem relação com a tecnologia, não tem? Como é que é isso? Né? Vamos compreender, primeiro olhando para as árvores, né? Tem a parte da propaganda aqui. Então, os cientistas estão descobrindo o quanto as plantas, né, que parece estar parada ali, estática, né, o quanto elas se comunicam, né, o quanto elas... Muito legal, né, Jéssica? O quanto elas estão conectadas, né? Por que a gente começa trazendo aqui a natureza, né, e começa aqui trazendo para vocês uma discussão que é olhando para a própria vida, que é a planta, né, que parece algo sem movimento. Porque hoje, quando a gente fala em conectividade, a primeira coisa que a gente pensa é tecnologia digital, né, que a gente precisa do recurso digital para ter conectividade. A gente precisa, mas a gente também precisa de outras coisas para o uso da tecnologia. Então, a gente está querendo ampliar um pouco... Ah, você viu, Regina, essa reportagem? Muito interessante, né? E tem muitas coisas que a gente não sabe sobre a vida ainda, né? O Harari, que é um estudioso, hoje, né, que fala tanto sobre as lições do século XXI, ele fala o quanto a gente conhece pouco, mas vive achando, né, vive na ilusão do conhecimento, que a gente sabe muito sobre o mundo, né? Se a gente pensar no fundo do mar, a gente conhece o quê? 15% do fundo do mar. A Mata Atlântica, não, a Amazônia, outro dia eu vi uma pesquisadora, ela estava dizendo, a gente conhece 10% da Amazônia. Então, a gente, escola, que trabalha com conhecimento, precisa lembrar, né, o quanto a gente também conhece pouco sobre o mundo, né? Então, mas a gente quis trazer isso no sentido muito mais de começar a discutir a conectividade. Então, a conexão, ela é inerente à vida, né? Ela não está presente só na perspectiva da tecnologia, né? A conexão, ela está presente na vida. A gente traz aqui, essas são definições que estão dentro do campo da neurociência, né, da neuropedagogia, né? O que é conectar, né? Conectar é uma capacidade fundamentalmente do nosso cérebro. A gente viu que não só, né? A gente viu ali que as plantas se comunicam, a gente sabe que os animais se comunicam. Quando a gente olha para um ecossistema, se tem alguém aqui da área de biológicos, da ciência, a gente vai entendendo como a relação entre os seres vivos e não vivos vão mudando aquele clima, né? O quanto a gente vai interferindo no ambiente na medida em que se conecta com esse ambiente. Mas o que fala sobre o cérebro, né? Que a conexão é uma capacidade fundamental do cérebro, né? E que ela está presente em diferentes áreas. Então, a gente não está falando só de uma região do cérebro, e está falando de todos os níveis, biológico, cognitivo, social,
até espiritual, né? Então, quando a gente está falando de conexão, a gente está falando também de uma dimensão do humano, pensando no seu desenvolvimento integral, né? Pensando na formação integral do humano, né? Então, eles afirmam que a nossa inteligência é essencialmente a nossa capacidade de conectar e religar. Então, desenvolver, né, a nossa inteligência e a gente conseguir estabelecer conexões e religar é também uma capacidade, é também o que vai indicando, né, a nossa inteligência, né? Então, a conectividade é a resposta ao problema, né? É um resultado do que foi tecido junto. A própria palavra inteligência, né, e aqui ele fala dessa definição do significado da inteligência, né, e está falando que é uma capacidade de conexão que possui maneira incessante, é a nossa própria busca de sentido, né? Então, solitária, que é o processo de compreensão. Então, olha só que interessante, a gente na escola fala de conexão, fala de desenvolvimento da inteligência e está falando de compreensão, muito antes de estar falando de tecnologia. Então, a escola, muito antes da tecnologia, também já estava ali imerso nesse ambiente. Será que com intencionalidade? Né? Será que a forma como a gente organizava o ensino estava tendo isso como perspectiva? Né? Aí eu trouxe aqui também a afirmação deles em relação a compreender, porque a gente usa tanto compreender na hora de fazer um plano de aula, não é verdade? Teve um tempo que eu trabalhava fazendo feedback de planejamento de aula dos professores, e o compreender estava sempre ali, né? E o que é, afinal de contas, o compreender, né? A escola que tem esse compromisso. Aí, aqui eles dizem, né? Compreender é a pedra angular das descobertas fundamentais para a humanidade, né? É buscar dentro de si e levar consigo. Né? Então, tem uma relação de integração. Para compreender, eu vou integrar, né? Eu vou ter uma relação com esse ambiente, né? E o compreender necessita uma visão coerente do mundo, né? Eu vou estruturando esse meio para poder trazer para mim, né? Que também vai se conectar com os meus outros saberes, né? Compreender é construir o mundo e não descrevê-lo. Então, quando a gente fala de compreender, mas coloca o aluno para descrever, ou coloca o aluno para reproduzir a minha compreensão de mundo, né? Ele não está levando para si, né? Então, é um processo em direção das coisas, um movimento em direção da vida, né? Para os alunos como para os professores, prevalece a questão de saber o que devemos conectar. A gente trouxe aqui, fez essa chamada, né? Uma conexão para além da tecnologia, porque a gente precisa hoje, nesse momento, né? Onde a tecnologia tanto fez falta no ensino remoto, né? Como está aí, né? Falando para a gente, olha, está faltando tecnologia nas escolas. Como é que a gente vai trabalhar isso nas escolas? Mas o que a gente precisa conectar? Como é que a gente vai usar a tecnologia nas escolas, né? Será que o que chamamos, com grande naturalidade de erro, não seria uma conexão que foi feita de maneira inapropriada? Aí é muito interessante porque a reflexão continua, né? Vai dizendo, puxa, quando o aluno não compreendeu, ele pensar sobre a sua não compreensão e quais foram as conexões dos saberes que ele fez, faz com que ele também compreenda como ele aprende, né? Então, a gente poderia ficar fazendo vários trocadilhos aqui com as palavras, no sentido de trazer a compreensão do que é conectividade, né? Quando eu estou pensando em usar a tecnologia na escola, e quando eu estou pensando, mas eu preciso de conectividade, eu estou precisando de conectividade em relação ao quê? Como é que eu vou inserir a tecnologia na escola? Bom, o Mafra, que é um pesquisador que pesquisa Paulo Freire na educação infantil, e que traz aí uma forma de Paulo Freire se denominar, ele afirma que a conectividade não é apenas a junção, união ou ligação de um elemento com o outro. Né, que a gente poderia, a conectividade é a ligação, né? Eu preciso da conectividade para estar aqui com vocês, né? Eu preciso da conectividade para estar ligado ao outro. Mas ele afirma, ela é a síntese de um fenômeno resultante de dois atos opostos, conexão e desconexão. Tanto o reino vegetal como o animal necessitam de conexões para o impulso vital. Então, a conexão ela é inerente à vida, né? Como é que a gente sai dessa perspectiva de entender o ser humano de forma inanimada, isolada, e começa a olhar para as conexões,
né? Acho que essa é uma primeira provocação que eu queria fazer aqui. Não sei se a Maria Regina quer complementar, vocês querem comentar alguma coisa? Eu só acho que todo mundo aqui precisa falar, olha, precisa muito forte, né? Mas assim, é importante que nós estamos falando de conexão aqui, e essa conexão precisa aparecer aqui entre nós também. Né? Essa fala, porque é no falar que nós vamos revelando os nossos saberes. Né? E é muito interessante quando a Patrícia traz a questão do compreender, porque é uma luta hoje para nós que estamos aí num processo de implementação dos currículos à luz da BNCC, não é? Porque assim, a gente está num ponto anterior ao compreender. Né? Nós estamos aqui tentando trazer essa conectividade que a própria BNCC traz, né? De interligação dos componentes curriculares, dos campos de experiências lá na educação infantil, mas a gente ainda está no entender, que eu sou capaz de ler a BNCC, o currículo, qualquer documento, porque nós somos alfabetizados em língua portuguesa. Então, se o documento está em língua portuguesa, eu leio e entendo, porque eu decodifico. Mas a compreensão, eu acho que está um pouco no que a Patrícia está dizendo para nós agora, que a compreensão ela passa um pouco pela questão dos repertórios que nós temos. Não é? E sem esse repertório, a gente fica assim, às vezes você quer fazer uma ligação, você quer juntar algumas coisas, mas aquilo não se junta porque faltam algumas coisas para nós. E não é sozinho que nós vamos dar conta disso. Eu acho que aí entra o grande lance da conectividade, que é saber que nós, né, e aí a gente leva um pouquinho da música, né, lá da Bossa Nova, que fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho, a gente pode trazer isso para a nossa discussão científica, porque o ser humano é biologicamente talhado para o amor, e a gente está falando das questões do afeto aqui. Não é? E é impossível ser feliz sozinho. Na verdade, eu vou trazer uma coisa que é do Bernard Chalot aqui, que ele fala para nós assim, nós nascemos humanos? Nós nascemos humanos? O que vocês acham? A gente nasce humano? Quem quer falar aqui, arriscar, nascemos ou não humanos? A gente se torna humano, né? A gente se torna com a convivência. Humano, Vânia. Justamente, a gente se torna humano, Vânia. Nós nascemos mamíferos. E se não for pela interação, pela conectividade com outros seres, nós não nos tornamos humanos. Então, vejam o quanto a conectividade ela está para além da tecnologia. Né? O quanto a gente precisa mesmo entender essa conectividade nos dias atuais. Pode falar. Quem está com a mãozinha levantada aqui é a Jéssica. Exatamente eu. É muito interessante isso porque reflete muitas questões da BNCC, do currículo, quando, por exemplo, em sala de aula, quando eu estava em sala de aula, a gente trabalhava muito com o projeto, a gente fazia muitos questionamentos sobre essas atividades. E às vezes o professor faz uma pergunta, né, de iniciação de primeiro grau, que é sim ou não, e ele espera que o aluno justifique, mas a pergunta não tem essa questão de promover esse processo do aluno de refletir, de argumentar. Então essa questão da intencionalidade, porque às vezes a gente coloca o compreender, mas como você mesmo disse, a gente fica ali na primeira fase do processo de compreensão, a gente não avança, e aí perpassa pelas outras questões que é de pôr em prática mesmo, que eu acho que é o que hoje a BNCC traz, que é você construir, mas você não precisa só saber, você precisa saber construir. Quando a gente pensa na educação 4.0, acho que tem muito disso, né? Verdade. Patrícia, pode tocar aí, Patrícia. Tem mais alguém aqui que... Tem mais alguém que quer falar? Não, vou compartilhar então, peraí. Estão me ouvindo? Sim. Bom, é nesse contexto que a gente também traz aqui o que o Harari, que já foi citado, né, que ele fala de duas coisas, né, que são mitos. Então, uma primeira assim, a racionalidade é um mito. Então, a gente também sai do século passado acreditando na racionalidade, que
foi a razão que nos desconectou da emoção, né? E que as decisões, então, são racionais, que tudo é calculado, tudo é medido. Mas ele traz um ponto de atenção, que cada vez mais tem se comprovado que a maioria das decisões humanas é baseada em reações emocionais. Então, a gente também está falando de uma conexão, como já foi dito, né? Seja para compreender, seja para, enfim, atingir os objetivos do planejamento, mas que estão para além da razão, né? E ele fala também da individualidade, porque a gente fala da conexão e da conectividade, mas a gente tem uma estrutura na sociedade, muitas vezes, que vai fechando a gente dentro de uma perspectiva de individualidade. Então, a gente olha o desempenho daquele aluno, a gente olha aquele professor, é essa a escola, é essa a família, é a minha vida. Então, assim, olhando os indivíduos, não as relações, né? Não traz a perspectiva do grupo. E isso ele também traz que é um mito, né? Pensamos em grupo. É preciso uma tribo para inventar uma ferramenta, curar uma doença, resolver um conflito. Olha que interessante, né? A gente está vivendo isso enquanto sociedade. Tá? Quantos grupos estão se mobilizando para curar uma doença, né? E também para resolver situações diversas provocadas pela condição da própria doença, né? Ele fala, nenhum indivíduo sabe tudo o que é preciso. Essa é a vantagem competitiva do Homo sapiens. Não foi a nossa racionalidade individual, mas a nossa incomparável capacidade de pensar juntos em grandes grupos. Então, como a gente pode, olhando para isso, primeiro, vocês concordam com essa afirmativa? Que essa é uma grande diferencial da humanidade, né? Sua capacidade de pensar juntos e em grandes grupos. O que vocês acham dessa afirmativa dele? Um por vez, todo mundo falando junto não dá. Vamos aí, gente, a gente precisa se colocando aqui. Cadê a nossa conexão aqui para esse dia? Está fazendo sentido, gente, o que a gente está trazendo? Vocês queriam estar falando de coisas bem práticas, assim, tipo uma plataforma? Não tem meu município. Ah, acho que é outra coisa, isso de presença. Esse é um ponto importante da gente pensar, porque isso muda uma chave, né? Porque eu posso olhar para a tecnologia entendendo, eu preciso do meu dispositivo, que bom, Thalita, que alívio, porque a gente nunca sabe se está acertando, né, as inquietações de vocês, e a gente traz aqui uma narrativa, que é tirar um pouco também desse lugar, né, tirar desse lugar de que cada um tem que ter o seu dispositivo, a sua conexão, e eu estou olhando para o desenvolvimento de um aluno, né, mas a gente está formando um grupo que pensa junto. Esse é um desafio que está posto na escola e que a gente precisa aprender a fazer, porque historicamente a gente olha o desempenho de um aluno, né? Esse aluno e o problema desse aluno, né? Então, como é que a gente começa a entender que pensar em grupo, a gente aprende a fazer pensando junto em grupo e também mediados pela tecnologia. Daí a tecnologia digital faz uma diferença, né? Qual é o nosso grupo? Eu lembro que uma vez eu estava fazendo formação de implementação de tecnologia no município que chama Araçariguama. Eu nunca esqueço, porque o que aquele professor falou me chamou tanta atenção. A gente estava discutindo a tecnologia digital na escola. Aí ele falou, não tem como a gente não usar mais, porque para os alunos dessa geração, interagir só com os amigos da própria sala é muito pouco. O universo deles já é outro, né? Então, assim, como é que a gente pode daí usar a tecnologia para eles se conectar com grupos maiores, que vai dialogar com o grupo da sala e formando redes, né? Mesmo no horário da aula. Esse é um convite aqui para vocês, né? Olha que legal, teve gente colocando no chat aqui, ó. A Rosiane colocou, muitas vezes a conectividade é entendida apenas como acesso à internet. Fazer essa ligação com a prática pedagógica é o grande desafio da educação conectada. Exatamente, Rosiane. Que bom que você traz isso para a gente como uma inquietação, porque a gente entende que essa reflexão é muito importante. Aprender a mexer em ferramentas é importante? É. Elas mostram para a gente possibilidades? Sim. Mas se eu não tenho intencionalidade, eu também não vou inovar, né? E também não vou estabelecer conexão com o resto do mundo. Uma vez mostrou um trabalho tão bacana, quer dizer,
Eu vi isso num vídeo, não vi presencialmente nem conhecer a escola, mas crianças numa sala, conversando com crianças de outro lugar do mundo, usando uma ferramenta que é o Skype Traduction, que ele vai traduzindo, e eles, com as perguntas, tentavam descobrir que lugar que eles estavam do mundo, sabe? Então, você estava fazendo uma conexão, ampliando as relações, conhecendo a cultura, né? E a partir de um dispositivo tecnológico. Então, sim, a tecnologia digital permite ampliar isso. Mas se o professor não tem intencionalidade, se eu não sei o que fazer com esse momento de encontro com outra cultura, por que eu quero encontrar outra cultura? Eu também não vou conseguir estar olhando para o desenvolvimento da competência geral, né? Então, essa intencionalidade pressupõe compreender que olhar para a tecnologia é olhar para um pensamento que é possível juntos, em grupo, né? E aí vem a pandemia. Então, a gente tem um contexto de implementação de tecnologia na escola, a gente tem um contexto de implementação do currículo e a gente tem, então, a pandemia, né? E aí a gente tem essa experiência, né? A gente experimenta isolamento social. E Bernardo Toro, que é um grande filósofo que fala muito de mobilização, ele traz 2 pontos para a gente pensar aqui, né? O vírus nos ensinou o que faz a realidade social, são as transações emocionais, políticas, econômicas, culturais que realizamos uns com os outros continuamente em uma sociedade. De novo, essa conexão, né? Então, a escola comprometida com a realidade social, ela precisa da tecnologia digital, mas ela tem que ter como perspectiva a realidade social, porque é um sujeito que vai agir nesse mundo, né? Então, eu preciso também compreender o contexto social que está inserido na escola, para poder usar a tecnologia e usar a tecnologia para compreender também, né? E ele traz também, é preciso reforçar e dizer em voz alta às crianças e aos jovens que aprendam como uma nova forma de ver o mundo, somos todos da mesma matéria, não há diferença por cor, nem por nação, nem por origem. Então, olha só que importante, né? Essa discussão da tecnologia nos remete também a lembrar quem somos nós, né? Que estamos todos conectados. E a gente, então, vê aí um estudante, né, e uma escola que precisa ser uma escola que cria, que inova, e tendo a tecnologia, o racional, o conhecimento, a ciência ali como algo que ela tem que balizar, né? Como é que a gente vai, então, olhando para a tecnologia, entendendo que eu tenho que olhar para a realidade social, formar um sujeito que age no mundo, que precisa se conectar com o lugar que ele vive, política, emocionalmente, somos todos iguais, mas tem aí conhecimentos, tem a razão, né? E também criar o novo, né? Esse momento que a gente vive. Como é que a tecnologia foi parar na escola? Né? A tecnologia foi parar na escola em função do próprio processo que a gente viveu, de mudanças de técnicas e tecnologias. Então, a gente tem primeiro a imprensa, em 1940, né? Que vai impactar, lógico, que vai criar o mercado editorial, né? Acho que a Jéssica pode ajudar muito, inclusive, com essa discussão, né? Pode falar à vontade, gente. Aqui tem alguns recursos tecnológicos que vão impactando o jeito de organizar a sala de aula, né? Mostrando tendências aqui, né? Então, nessa faixa aqui de 1400 a 1900, a gente tem uma tendência o quê? Desse saber começar a ser democratizado. Por meio do quê? Da imprensa. Sem a imprensa, você não tem livros que podem ser reproduzidos. Você tem livros, né, escritos à mão, que alguns podiam ler. Então, e sem o acesso, você não democratiza. Depois, em 1800, com a lousa, né, que a educação começa a ter uma educação mais visual, e o mimeógrafo, que começa a fazer cópias, né? Nossa, a gente usou muito mimeógrafo na escola, não é verdade? Então, a gente tem, entre 1400 e 1900, olha, no intervalo de 500 anos, a gente tem o avanço dessas tecnologias que vão impactando e vão possibilitando a democratização do saber. Quando a gente vai para 1900, 1970, a gente começa a ter um processo automatizado, né? Então, é o retroprojetor, o professor começa a conseguir antecipar o conteúdo da sala, da aula, não é mais escrever na lousa, né? Você começa a ter a fotocopiadora, que também vai substituir o mimeógrafo, que dá outra velocidade, né? Que
exige outra forma de organizar ali a reprodução, né? E depois, entre 1970 e 2000, um processo que começa a informatizar a educação e a inclusão digital nas escolas. A gente pode estar pensando aqui, poxa, nós estamos em 2012. Não, 2021. Ai, desculpa, gente, me deu um nó aqui. Voltei para trás. 2021, discutindo educação conectada. Mas a tecnologia na escola estava em 1900, esse processo de inserção da tecnologia na escola não começa agora, ele começa no final do século passado, né? Mas tem uma diferença significativa do final do século passado para agora. No final do século passado, a gente tinha o quê? O computador, eles eram grandes, o CD-ROM. Quem lembra de alguns equipamentos aqui que a gente usava? Patrícia, você está trazendo aqui a questão do mimeógrafo em 1876, se não me engano, aqui o slide que você colocou. Foi. Mas eu comecei a trabalhar em 1986 e a gente usava demais o mimeógrafo. E eu lembro que eu ganhei o mimeógrafo do meu marido, aquele amarelo que tinha uma bombinha de álcool do lado, e aquilo era, né, a felicidade da professora era ter um daquele em casa, não é? Que era para poder chegar na escola sem aquele cheiro de álcool tão forte, né? Porque eu digo que a gente vivia embriagada com tanto álcool, de tanto rodar o mimeógrafo. E para nós, olha só que interessante, né? Pela lógica da história, dá até a impressão que a gente já tinha o retroprojetor nessa época, e não era. Eram raras escolas que tinham o retroprojetor, né? Nós tivemos aí, e quando tinha, era um disputado na unha, para que a gente pudesse usar esse material. Então, nossa, era disputado na unha mesmo. E a escola pública, né? Porque eu acho que aqui a gente está olhando muito para a escola pública, né? A gente nem pode aqui comparar em algumas situações, mas a escola pública, ela veio com o uso desses recursos muito depois, né? Mesmo o uso da tecnologia a partir do computador, do CD-ROM e tudo mais, veio muito depois. Ele não veio nessa onda, né, do tempo. Demorou para chegar. Assim como hoje, a gente tem questões ainda relacionadas ao acesso à internet, pacote de dados, e, enfim, a pandemia só mostrou para a gente o quanto a gente está distante de algumas situações. E o privilégio, agora eu vou dizer de privilégios, né? O nosso privilégio de estar no estado do Sudeste diz muito daquilo que a gente pode fazer com relação à conectividade, ao uso de tecnologia, enfim, a tudo isso. Porque eu estava até meados de julho com 34 municípios do Pará e eu estava falando de ensino híbrido para um grupo. Aí, de repente, uma professora levanta a mão e fala assim, posso falar? Eu falei, claro, a gente está para conversar. Ela falou assim, não tem nem luz elétrica aqui onde eu trabalho. Eu venho para a sede para poder fazer essa reunião com você. E aí a gente fica pensando, né, do que nós estamos falando? Será que lá não tem conectividade porque não tem a internet? Ou será que lá, de repente, os processos são mais humanizados? Tem muitas questões que atravessam tudo isso, né, Patrícia? Fechou seu microfone. Eu ia ler aqui que tem vários comentários interessantes no chat, né? Conforme você foi falando, Maria Regina, as pessoas foram lembrando, foram se situando no tempo, né? Então, eu comecei, a Rosiane falou, eu comecei em 1992, usei isso também. Aí, depois, a coordenação de Taubaté falou, eu usei até 2005. Olha só, usou até 2005. Né? Rosilane, comecei em 2002, usei mimeógrafo também. Aí, o retroprojetor exigia material mais caro. Nessa época era o projetor de slide. Então, assim, vocês foram lembrando, a gente vai se situando no tempo, né? E vai... Quando... Foi Taubaté que falou, né? Que o retroprojetor exigia um material mais caro. Como também a existência do equipamento vai mudando uma condição, né? Que condições que eu preciso percorrer, né? Surge uma nova condição ali, né? Uma nova demanda para a escola, né? Aqui em Tarumã foi ofertado um tablet para cada aluno dos 4º e 5º anos. Lembro que na minha escola tinha cronograma com data para cada professor usar. Então, olha o contexto em que a gente tem educação, né? Infelizmente, alguns professores usam novas tecnologias digitais para ensinar do jeito velho, trocar o reprojetor por projetor multimídia.
projeta os conteúdos e pede para os alunos fazerem meras cópias. Daniel, você trouxe um ponto que eu vou falar um pouquinho agora dele, mas a gente vai retomar ele em muitos momentos, né? Eu me lembro quando eu estava trabalhando com implementação de tecnologia, que algumas escolas estavam com a lousa digital, né? Que teve a febre da lousa digital primeiro, né? Antes das plataformas. E era muita judiação, porque o professor não sabia usar os recursos da lousa digital, né? E aí ficava ali subutilizado na relação com os alunos, e os alunos continuavam reproduzindo o que o professor escrevia na lousa, né? Então, assim, qual o sentido da tecnologia se eu não trago uma outra forma para essa maneira de ensinar? E eu não penso que experiências eu quero proporcionar para esse aluno para promover a aprendizagem dele, né? Então, é uma reflexão que precisa ser mais aprofundada para não acontecer o que o Daniel está dizendo. A gente trocando as ferramentas, mas não trocando a forma, né? Eu vou avançar um pouquinho mais na história, que está ficando muito legal aqui, esse passeio aqui no tempo que a gente fez. Minha tela não está compartilhada não, né, Maria Regina? Espera aí, deixa eu compartilhar. Vocês desculpem o som da bateria meio ao fundo, é que a gente está em casa, e aí não tem jeito, né? Mas está dando para ouvir? Está atrapalhando? Bom. Aqui, olha só, a gente aqui tem uma mudança importante no final do século XX para o século XXI, né, que a informática ela vai para as mãos do usuário. O conhecimento sai, né, porque eram grandes computadores, e então a gente começa a ter o conhecimento nas mãos dos usuários. E aí a entrada muito presente das redes sociais no universo e na vida de todo mundo. Então, em 2004, o Facebook e o YouTube mudam e muito a maneira da gente se relacionar com o próprio uso da tecnologia, né? Depois, em 2007 e 2015, os smartphones e os tablets passam a permitir uma interação em tempo real. Porque, pensa, se eu, sem o celular, né, preciso conversar com alguém, eu sentava, mandava um e-mail. Vocês lembram no comecinho do e-mail que as pessoas mandavam mensagens, que são essas correntes agora que acontecem nos grupos do WhatsApp, algumas mensagens que a gente manda? Vocês lembram disso? Vocês viveram isso? Que a gente copiava várias pessoas no e-mail? Alguém fez isso? Era o nosso, hoje quase que o nosso WhatsApp, né? Era o e-mail. E era elitista, né? Porque você fala, você não tem e-mail? Não é? É como, olha, para os mais velhos aqui, vão lembrar de uma propaganda que era do telefone, né? Que tinha ali um rapaz que conhecia uma moça e no final falava assim, eu tentei te ligar, mas você não tem telefone. Olha isso lá em 1900 em Guaraná de Rolha. Porque faz muito tempo isso, né? E assim, eu lembro quando eu era criança, meu sonho era ter um telefone em casa. A gente não tinha telefone. E quando podia ter, era um preço absurdo. Não era democrático como o acesso hoje a essa tecnologia. Por mais difícil que seja, ela tem um acesso mais democrático. Né? Existem essas lojas aí que vendem por uma vida, você compra um celular. Né? Você paga até morrer, mas você tem o celular, você põe lá no mercado os seus R$20 de crédito e você vai lutando. Né? No seu trabalho você tem os pacotes aí fechados e uso da rede de onde você trabalha, enfim. Mas a gente teve toda uma mudança, né? Quer dizer, caminhar por isso, é só lembrar dos ditos que nós temos hoje, né? Não caiu a ficha. Não é? Meu Deus, quando é isso? Quem que usa ficha hoje? Isso tem gente que nem lembra o que é. E gente que ficava, olha, não faz muito tempo, 2004, eu era diretora de escola em Guarulhos. E onde eu morava com a minha tia, ela não tinha telefone. E eu ficava numa fila, num telefone azul, esperando para ligar à noite para casa, para falar com meu marido e com a minha filha. E aconteceu um episódio muito interessante. Nessa fila, 9 horas da noite, um rapaz ficou, e eu falei, meu Deus, aí eu falando com a minha tia, a pessoa não tem noção que o telefone é público e que muita gente vai usar. Aí o cara saca a arma do bolso, põe em cima do orelhão azul, assim, em cima,
E aí a pergunta que ele faz de forma indireta, sem abrir a boca, vai falar mais alguma coisa? E eu peguei e fui embora para casa sem ligar, não é? Então, eram as coisas que a gente vivia, que talvez contar isso, ninguém vai passar por isso hoje, dificilmente vai passar por isso hoje. Então, a tecnologia também foi moldando o nosso modo de ser, estar e agir no mundo. Agora, o que a gente precisa, de fato, com tudo isso, ligado à escola, é como é que nós vamos fazendo deste modo um modo eficaz e de também nos tornar mais humanos com tudo isso. Né? Tem questões bem complicadas com relação à desumanização nossa, né? Eu vou avançar um pouquinho mais aqui na história, porque isso muda, bem o que a Maria Regina trouxe, isso muda a relação com o acesso, né? Muda a relação com o tempo, mas a gente também tem aí alguns recursos que surgem, que não são materiais, né? Como os aplicativos, eles são imateriais, não é? E aí o acesso ao aplicativo depende também da memória do teu celular, né? Aí depende também da sua capacidade, da sua velocidade, da sua internet, né? Aí você também começa a ter aplicativos que querem apoiar o ensino, né, que querem contribuir para que essa aula possa ser mais personalizada. Você começa a ter, dentro dessa perspectiva do conhecimento, interações com robôs. Né? Não sei quem acompanhou no passado, mas uma universidade aqui de São Paulo, com as aulas online, colocou vários robôs para fazer a correção das provas. Os professores só davam ali as diretrizes, os critérios, e os robôs faziam as correções, né? Inteligência artificial. A gente está trazendo um recorte aqui disso na escola, mas isso está no mundo do trabalho, né? Isso também está no mundo da família, da organização social. Então, a gente vai tendo uma outra configuração que permite vislumbrar outras maneiras de se fazer o ensino. Se, por um lado, é muito interessante você ter um aplicativo, né, que permite que o aluno faça uma atividade, gere dados de aprendizagem, por outro lado, qual é a ação cognitiva que ele está fazendo nesse aplicativo? Esse aplicativo é pago? Ele é gratuito? Né? Se, por um lado, a gente pensar na inteligência artificial, que está hoje, né, numa perspectiva que já está presente em várias situações de trabalho, ela traz uma visualização para o futuro. Que futuro é esse? Então, o que é relevante na escola? Tendo como perspectiva a inteligência artificial presente no trabalho. Então, isso traz uma discussão para a escola muito mais complexa do que simplesmente ir trocando uma ferramenta, né? A tecnologia, ela vai também dando forma e criando possibilidades e vai também dando contornos na maneira da gente organizar a vida, né? E de pensar o mundo, né? Quando a gente passa a ter o conhecimento na mão do usuário e uma interação em tempo real com qualquer lugar do mundo, a partir das redes sociais, isso muda, inclusive, a forma de comunicação, né? Aquela ideia de ter um emissor e um receptor. Todos passam a ser emissores e receptores ao mesmo tempo em diferentes contextos. Uma grande rede. Como é que isso também traz uma discussão da escola em relação ao que priorizar, como priorizar, o que usar, o que escolher, como fazer, né? Ainda mais se a gente considerar o Brasil, que está aí dentro desses prazos e dessas datas que a gente colocou no chat, né? Em 2005, ainda trabalhando com retroprojetor. O quanto a gente está precisando olhar para isso com mais atenção, né? Muita gente se voltou para a tecnologia durante a pandemia porque os alunos ficaram excluídos, mas era uma demanda que estava posta na escola muito antes da pandemia, né? Já eu quero fazer um comentário em relação a isso, mas primeiro eu quero trazer essa narrativa, né? Que esse professor da Universidade de Nova York, o Jim Leno, que ele vai fazendo um traçado, um paralelo entre o trabalho e a escola, né? Eu trouxe só a educação 3.0, vocês com certeza já estão falando da educação 4.0. Mas eu acho que esse paralelo que ele faz, e se você já viu em algum lugar, desculpa, estou sendo repetitiva, é muito bacana para a gente pensar o quanto é mais profundo a mudança que a gente tem que fazer na escola. Mas também aponta alguns caminhos, né? Quando a gente pensa no século XIX, o trabalho era 1.0, a educação era o que eles chamam de 1.0. Por quê? O trabalho era no campo, ao ar livre, as sociedades eram predominantemente agrícolas, né?
As ferramentas eram simples. Eram grupos de diferentes idades que trabalhavam todos juntos. E a escola também ela se dava muito ao ar livre, com ferramentas simples, pequenos grupos. A gente sabe também que não era democrático, né? Não eram todos que tinham acesso. Mas o formato era parecido. Então, trabalho 1.0, educação 1.0. Quando a gente vai para o século XX, é o que eles chamam de trabalho 2.0, que começa, então, um sistema industrial, que a gente tem uma produção industrial, né? Uma revolução industrial que primeiro começa lá no século XIX, mas que depois, que um geógrafo, que foi até no nosso canal, né, o professor Sérgio explicou, né, que eles falam que é uma revolução dentro da revolução industrial, que é o Fordismo, né, que é você começar a produzir em massa, linha de produção, o mesmo objeto, no mesmo tempo, o relógio começa a fazer parte ali como marcador de uso do tempo, a produtividade, né? Então, o trabalho se dá em fábrica com ferramentas mecânicas, em grandes grupos e tarefas repetitivas. A escola também acaba formando essa configuração, de uma maneira geral. O estudo se dá em grandes grupos, com pessoas da mesma idade, o local passa a ser fechado e atividades repetitivas. E aí ele traz uma questão que é, no começo do século XXI, a gente já tem um trabalho com outra configuração, que não é mais essa indústria. Mesmo a indústria já não é mais essa mesma indústria. Hoje a gente tem robôs na indústria, né? Hoje a gente tem dados conversando com dados, inteligência artificial conversando com inteligência artificial. É uma outra configuração na forma de produzir. Então, o trabalho, hoje, ele se dá em pequenos grupos, ele é interdisciplinar, resolve problemas complexos, o mundo foi se tornando cada vez mais complexo, né? Então, cada vez tem mais variáveis ali para a gente poder tomar uma decisão, e usam ferramentas digitais durante todo o dia. E a escola? Ele coloca essa pergunta, né? E a escola? A gente, quando entra no século XXI, antes da pandemia, ela ainda estava ali naquele sistema padronizado, né? Ainda eram grandes grupos, mesma atividade ao mesmo tempo. Qual é a nova configuração da escola? Como é que a gente pode construir essa nova configuração da escola, né? Então, aqui, só para ilustrar, então, olhando, trazendo um pouco mais de imagem, né, desse estudo que ele faz, né, e aí ele fala, né, da educação, trazendo aqui o que se fala da educação 4.0, né, só anunciando, né, é possível realizar uma educação regrada em criatividade e inventividade, usando vários recursos e contando com um ambiente baseado em experimentação. Percebe que aqui não aparece a palavra tecnologia, mas a gente sabe que a tecnologia também foi trazendo uma outra configuração no mundo do trabalho, né? E como é que, então, a educação pode ser mais criativa, inventiva, usar vários recursos, né, ter um ambiente de experimentação? Eu queria agora, eu e a Maria Regina, ouvir vocês, né? O que vocês consideram importante de ser contemplado na escola hoje? Vocês, na escola conectada, né, levando aí com mais intensidade, mais intencionalidade a tecnologia, né? Como é que vocês visualizam o uso da tecnologia na escola? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Agora é importante, né? A gente poder falar um pouquinho. Enquanto a Patrícia toma água, vocês vão falar. A gente falou muito já, agora a gente quer ouvir vocês. O que essa conversa toda gera em nós, né? Todo mundo está ligado à escola aqui. Pode escrever, sim. Com certeza, Rosane, o importante é participar. Essa é uma diversidade de interação, por exemplo, né? A gente fala, a gente vê o vídeo, a gente escreve, a gente escuta o som, né? Então, a gente está falando de multimodalidades, né? Por exemplo, esse já é um caminho aí, né? Que aí a Jéssica dá um show, viu, gente? Depois vocês pedem para ela falar de multimodalidade, que ela dá um show no tema. Multiliteralmente. Nossa. É importante para a gente saber como é que vocês estão pensando, para a gente poder falar sobre isso, né? Porque hoje a gente tem, assim, o ensino híbrido, todo mundo já ouviu falar, né? Não? Já ouviu falar, né, Fabiano? Não, né? O híbrido já virou... Olha quantos conceitos estão aí juntos. A tecnologia que vinha antes da pandemia,
né? Que é inovação na escola, educação 3.0, educação 4.0, ensino híbrido, plataforma digital. Nossa, são tantas coisas. Como é que a gente vai organizando isso com os nossos saberes, vocês que têm muitos saberes, né? Com relação a como organizar a escola, como planejar, como fazer um planejamento anual, e agora o novo currículo, aí tem a competência geral 5, que está falando da cultura digital. Então, é importante vocês falarem, até para ir ajudando a acomodar esses conceitos, né? Para a gente ir pensando sobre eles e fazendo as nossas conexões aí neurais, né? Vamos dizer assim, né? Acho que tem algumas coisas no chat aqui. A Lígia colocou: as escolas públicas não conseguiram se adaptar às situações impostas pela não presencialidade. Lígia, você falou um ponto muito importante. Inclusive, no parecer que foi aprovado agora em agosto, pelo Conselho Nacional de Educação, eles fazem um histórico, quem não viu vale a pena ler, porque eles fazem um histórico em relação à pandemia, e eles sinalizam que o Uruguai foi um país extremamente resiliente, que trabalhava com tecnologia, desde 2017. Né? Então, como a tecnologia também tornou o sistema de ensino do Uruguai mais resiliente. Por isso que a gente também precisa aprender a fazer isso em rede. É a Rosana no município dela, é o Fabiano no município dele, é o Robson, né? Mas como vocês em rede também vão construindo um jeito de fazer que é nosso, que é de acordo com as realidades do Brasil, que é de acordo com também o professor que a gente tem. Tem muito professor que ficou assustado com a tecnologia. Vocês se depararam com isso? Muito. Muito? Quando? Estou esperando. Uhum. Sabe, a gente faz um link aí com o que você está falando, Jéssica, tem um neurocientista chamado Michel Demouget, e ele lançou um livro, ele já foi traduzido para o espanhol, e agora em setembro ele chega no Brasil. Eu acho que tem até um dos nossos slides falando sobre ele. Está lá no final. Tudo bem. Não tem problema, não. Eu vou retomar aqui, porque eu acho que liga com o que a Jéssica está falando, né? E ele fala que a pesquisa dele está dizendo que essa geração atual, pela primeira vez, será uma geração que terá o QI inferior à geração de seus pais. Olha que sério isso, né? E ele fala, por conta do uso inadequado da tecnologia, o excesso de telas. E ele vai falar que esse uso não é o uso que a escola está propondo, né? E aí entra os cuidados para a gente não ser nem messiânico, a tecnologia vai salvar a vida das pessoas, né? E nem apocalíptico. Olha, a tecnologia é um inferno. Não, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio, mas o que ele traz é que o uso excessivo da tecnologia por esses jovens, e para quem tem filhos pequenos, crianças, sabe que muitas das vezes funciona como chupeta eletrônica, não é? Que a criança está ali perturbando, a gente está aqui dando aula, fazendo coisa, taca lá o celular com um joguinho na mão da criança e ela calma, não é? E que isso traz danos para as crianças. Tem danos neuronais sendo causados pelo uso inadequado da tecnologia. O uso dessa tecnologia só para ficar acionando o TikTok, redes sociais, ela não é benéfica, mas que ela pode se tornar um material muito bom para nós, se de fato ela for usada com intencionalidade e com conectividade. Então, a gente precisa olhar para essas questões que estão aparecendo, e tem um outro, que é o Michel Serres, que é um professor que era da USP, visitante, falecido agora em 2013, e que ele tem um livro chamado Polegarzinha, e que ele vai falar que as crianças hoje são touch, né?
e que o uso do polegar aciona áreas diferentes do cérebro, desse nosso movimento que era de passar páginas, passar o dedo para acompanhar a escrita, que eles estão acionando outras áreas. Isso não é ruim, desde que eu tenha isso como um a mais, não como uma limitação. Só fico com isso aqui e descarto as outras coisas. Então, como é que nós, enquanto escolas, nesse processo agora tão difícil, que é pandemia, ensino híbrido, podemos nos adaptar e também podemos fazer um uso mais eficaz de todo esse material. E ainda tem uma questão que é, os nossos professores passaram por um choque de realidade, não é? Tiveram que virar youtuber, aprender a fazer filmagem, usar o WhatsApp, fazer videoconferência, quando a gente mal usava o celular para mandar foto. Não é? Em um ano e alguma coisa, eu lembro que eu tinha um grupo e que eu tinha que fazer uma videoconferência por mês com esse grupo, que era lá do Paraná. Quando eu tinha que fazer isso, eu tremia uma semana antes. Que eu falei, ai, meu Deus do céu, eu vou fazer uma videoconferência. E passava mal, ficava com a mão gelada. Hoje, eu trabalho aqui, olha, eu estou desde 8 horas da manhã saindo de um link, pulando para o outro. A gente foi aprendendo. Agora, o que precisa ter em nós? Assim, como é que, de fato, a gente faz dessa aprendizagem um modo de fazer diferente as nossas aulas? Não é para ser como colocaram aqui, tem uma lousa digital e eu mando a criança copiar o que está na lousa digital, né? Como é que a gente vai trazendo essas questões e aprimorando o nosso fazer pedagógico? Né, Patrícia? Yeah. O fato é que a gente não teve também uma formação para ser produtor de conhecimento, né? Então, a mudança que tem que acontecer na escola não é de trocar de ferramenta, mas entender que esse aluno não pode mais ser um consumidor de conhecimento, consumindo passivamente era o que o professor falava e questionalmente colocava na lousa, né? Agora ele consome outras mídias, enfim, não estou dizendo que é só o professor, gente, a gente está falando de uma escola que está inserida no contexto social, e que a sociedade mudou, e que agora a escola está precisando se reinventar de muitas formas. E aí, por exemplo, quando a gente trouxe o desafio do professor, né, como encorajar o professor, como vencer a barreira do professor que não quer usar tecnologia, ou que então não se debruça para isso. Tem um ponto importante que tem a ver com a questão de tirar esse aluno do lugar de consumidor para ser produtor, que é também fazer isso com o professor. A gente tem também, historicamente, um professor que obedece, não no sentido de que não seja bom, não estou trazendo a discussão da obediência aqui, não é? Mas, assim, como esse professor pode ser autor? E aí perceber que o erro é parte do processo. Lembra que a gente falou da conexão e da compreensão? Que até quando você vê que você fez uma conexão diferente, que não era o esperado, você está aprendendo. Então, assim, como a formação de professores pode colaborar para isso? Então, aí vocês estão começando a pensar em colocar tecnologia na escola, né? Porque também não adianta só falar para o professor, olha, usa essa plataforma, ou um professor que gosta mais. Como é que todos eles vão entendendo
que tudo bem, eu posso usar uma plataforma, hoje eu consigo usar só o formulário, mas não é só isso que é trazer inovação para a escola, é pensar o formulário, mas é pensar os outros espaços da escola, junto com o formulário, é pensar pequenos grupos que interagem, é pensar diferentes turmas que interagem, então vocês vão rompendo com estruturas que é o que mantém a educação lá no 2.0, que é a mesma turma, da mesma idade, fazendo a mesma coisa. Né? Então, os recursos tecnológicos, eles facilitam para uma série de coisas. Uma delas é você conseguir produzir dados sem estar junto com o aluno. Então, isso aparece no conceito de ensino híbrido, né? Tem um conceito do ensino híbrido que a gente escuta muito, que é juntar o presencial com o remoto. Tem um conceito de ensino híbrido que vem antes desse, que vem dentro dessa discussão de inovação nas escolas, muito antes da pandemia, que é você pensar o online com o tecnológico. E como é que a gente vai juntando online e offline, e como é que vai criando situações diversas na escola, sem que necessariamente todos os alunos precisem estar conectados ou com um tablet na mão, né? Mas é como eu vou pensando de outro jeito. E também tem o uso do ensino híbrido que está muito vinculado a você diversificar, né? Diversificar na escola, trabalhar com projetos, metodologias ativas, está tudo muito junto. Porque a gente está pensando em ocupar tempos e espaços diferentes na escola, né? E a tecnologia como uma possibilidade para isso. Eu vou compartilhar e trazer mais alguns pensamentos, mas eu fiquei com muita vontade aqui de trazer para vocês só para a gente dar uma ilustrada no que seria um plano de aula dentro da concepção de ensino híbrido que é difundida antes dessa fala de ensino híbrido que a gente tem hoje, né, que é uma linha que tem por aí, mas que tem alguns elementos que eu acho que são bacanas para a gente pensar como trabalhar com o professor, né? Então, primeiro, assim, é uma sociedade que mudou, né, e que mudou não só a sua forma de usar a ferramenta, mas também a informação está na mão, isso muda. Né? Então, só para trazer uma fala do Harari aqui, né? No século XXI estamos inundados por enormes quantidades de informação e nem mesmo os sensores tentam bloqueá-la. Em vez disso, estão ocupados disseminando informações falsas e nos distraindo com irrelevâncias. No mundo assim, a única coisa que o professor precisa dar a seus alunos, é informação. Eles têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade para extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e não é. E, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro do mundo. Olha aí a conexão, né? Então, no mundo onde a informação está no celular, e onde tem informações falsas, onde a gente tem tantas distrações, o mais relevante não é passar informação, né? Mas é extrair o sentido da informação. Perceber qual é a sua importância, a sua relevância, combinar com as outras informações que você tem acesso no mundo. Isso, o aluno, por mais tecnológico que ele seja, ele precisa do professor. Né? Então, como é que eu vou também ajudando o professor a compreender o papel dele nesse momento no uso da tecnologia? Né? Como priorizar o currículo? Né? Como priorizar, olhando para o currículo, desenvolvimento de competências, né? Que ações, experiências eu vou proporcionar para esses alunos? Né, que informações que são relevantes ou não. Então, tem um esforço muito grande, não só do professor aprender a usar as ferramentas, mas talvez de se desapegar de algumas coisas que eram levadas para a sala de aula, que nem no currículo estão mais, né? Que ele, quando olha ali a habilidade, o que tem de conteúdo na habilidade, vinculado à ação cognitiva e o contexto, não é o conteúdo que ele trabalhava, mas ele acha que tem que dar conta de todo aquele conteúdo que ele trabalhava antes. Então, tem também um trabalho aqui de compreensão de toda a escola do que é relevante nesse contexto que a gente vive, né? Então, a discussão da tecnologia, ela está dentro dessa discussão de formação do cidadão para o século XXI. Né? Então, as habilidades da BNCC, elas estão muito relacionadas a essas que são colocadas, né? O que o cidadão do século XXI precisa, né? Reunir e sintetizar e analisar informações, trabalhar de forma autônoma, com alto padrão e supervisão mínima. Então, como é que a gente vai mudando o formato da escola para que esse aluno vá tendo mais momentos de estudo em grupos, mas com mais autonomia? Como a gente pode aproveitar a vivência da pandemia para dizer para o aluno, está vendo como você aprende sozinho? Olha, hoje eu
fiquei ouvindo um grupo de orientadoras de um município, elas dizendo que o município já está voltando 100% presencial. Elas estão muito preocupadas porque os alunos não estão confiando na capacidade dele de aprender. Eles estão ali com medo de errar, estão com medo de se colocar, né? Estão apáticos. Isso tudo bem, pode ser o contexto daquele lugar, daquele município, né? Mas será que eles não estão entendendo que eles aprenderam sozinhos, né? Então, olha como é importante pensar nessa autonomia, né? Liderar bem uma equipe. Então, como é que a gente vai criando situações na escola de trabalhos em grupos para eles experimentarem esse papel de liderança? Ou a gente aprende a liderar sem liderar? A gente aprende a liderar sem ocupar esses espaços? Como é que o aluno vai aprender a ser autônomo sem poder desenvolver atividade sem a supervisão de um professor? Quantas vezes faltava um professor, tinha que colocar qualquer pessoa da escola na sala, menos os alunos ficarem sozinhos? Será que a gente pode rever essa ideia de que os alunos não podem ficar sozinhos, né? Ser criativo e transformar a criatividade em ação, pensar criticamente e fazer perguntas certas. Olha só como é importante aprender a pensar e a fazer perguntas, né? Mais importante do que dar resposta é eles aprenderem a fazer perguntas diante do mundo de hoje, né? Esforçar-se para entender as perspectivas dos outros e entender a totalidade de um problema, que é a questão da empatia. Vocês estão conseguindo perceber como isso conversa totalmente com as competências gerais da BNCC? E do currículo paulista, né? Saber usar a comunicação de forma eficaz, na maioria das vezes usando a tecnologia, né? Porque eu posso ter a tecnologia e não saber usar a comunicação. Vocês devem ter, alguém viveu uma situação de comunicação ineficaz, mesmo com a tecnologia, mesmo com o WhatsApp, mesmo com o Meet, mesmo com todos esses recursos? Vocês tiveram alguma situação assim durante a pandemia? A gente vive nessa situação diariamente, né? Eu digo que tem quem está em grupos, e principalmente os grupos de família, tem muita comunicação ineficaz, não é? E que a gente vai aprendendo a lidar com essas questões, ou você fica fora de vez, né? Ou você aprende a compreender o ponto de vista do outro, ou a gente vai ficando só, não é? Porque está difícil. Não é verdade? Eu estou falando aqui de uma questão que é grupo de família. Agora, a gente não tem só grupos de família. Nós temos nossos grupos de trabalho com gente com diferentes modos de pensar, de agir, e, enfim. E como é que a gente vai trabalhando? E tem muita informação ineficaz, não é? A gente coloca lá no grupo, olha, esse grupo será usado para informações, parará, parará. E aí, daqui a pouco, vem aquele monte de coisa que não precisa. Não é? Então, como é que a gente vai, de fato, sabendo usar? A gente tem um modo de comunicar muito eficiente, mas será que nós estamos usando como deveria? Eu gosto de brincar com uma situação, eu falo assim, ó, eu tenho o currículo paulista aqui impresso, né? Nós que fomos aí, trabalhamos com o currículo paulista na sua elaboração, a gente tem esse material aqui. Só que ele pode ser um material eficaz e ineficaz. Por exemplo, quando tem muito papel aqui que eu estou imprimindo que está voando, eu ponho ele em cima, que é para o papel não voar. Ele não foi feito para isso. Não é? Eu estou usando o recurso de forma inadequada. Então, ele foi feito para virar repertório, para poder ter mobilidade e agir com esse currículo junto aos meus alunos. Às vezes a gente faz isso com toda a tecnologia que a gente tem. Tem uma coisa muito bacana, mas faz um uso ineficaz. E isso se torna muito mais relevante agora no século XXI, né? Porque um ruído na comunicação, ele torna muito mais complexo uma situação, né? Por isso que aparece como uma das habilidades do século XXI, ainda falando do mesmo autor, né? O Jim Langel, né? Que ele fala de saber usar a comunicação. E os alunos precisam se comunicar para saber usar a comunicação, né? A gente precisa se comunicar para saber usar a comunicação, né? Aí agora, o Michele Serres, né? Acho que a Maria Regina já falou um pouco sobre ele, né? Verdade. Põe lá de novo, Patrícia. Põe só para eu acho, essa parte aqui eu acho muito legal do livro dele, né? Essas crianças, então, habitam o virtual. As ciências cognitivas mostram que o uso da internet, a leitura ou a escrita de mensagens com o polegar, a consulta à Wikipédia ou Facebook não ativam os mesmos neurônios nem as mesmas zonas corticais que o uso do livro, do quadro negro ou do caderno. Não conhecem, então essas crianças não conhecem, não integralizam nem sintetizam da mesma forma que nós
seus antepassados, não têm mais a mesma cabeça. É como dizer assim, ó, nós somos traça, porque a gente gosta de papel, vocês estão olhando aqui atrás, tem livro que não acaba mais e eu compro quase toda semana, não é? Eu gosto de papel porque eu sou velha, eu sou traça. As nossas crianças são touch, são as crianças do dedo, não é? Eles estão acionando outras zonas, outras áreas corticais, não é? Então, isso tudo precisa ser do nosso conhecimento, porque senão a gente quer mudar algumas coisas sem, de fato, compreender o que é que tem de mudança efetiva e física e biológica. E aí, ó, sem que nos dessemos conta, um novo ser humano nasceu no curto espaço de tempo que nos separa dos anos 70, meu tempo. Eles não têm mais o mesmo corpo, a mesma expectativa de vida, não se comunicam da mesma maneira, não percebem mais o mesmo mundo, não vivem na mesma natureza e não habitam mais o mesmo espaço. A gente está falando aqui de espaço físico e espaço virtual. Tem gente aqui que passa o dia inteiro, a noite inteira, jogando com gente de diversos países. Eu tenho uma amiga que aprendeu a falar inglês porque ela jogava todos os dias com gente que não era brasileiro, ou era do Canadá, ou era da Inglaterra, Estados Unidos, e ela aprendeu a falar inglês jogando. E não pense que era uma jovenzinha, não. Ela é mais velha do que eu, olha que danadinha, não é? E aprendeu. E vive ainda nessa questão do jogo, né? Quer dizer, então isso é só para jovem? Não, é para quem também tem um interesse a mais. Olha aí, a Rosiane colocou euzinha. E a gente está imerso nesse contexto, e a BNCC, né, está falando, né, que as crianças e os jovens que estão na escola hoje vão exercer profissões que ainda não existem e se deparar com problemas de diferentes ordens que podem requerer diferentes habilidades. Então, a questão da tecnologia digital na escola, ela está também inserida nesse contexto do porvir, né? Quantas profissões estão por vir, né? E a gente está aí precisando pensar na formação deles hoje, né? Então, que habilidades, que diferentes habilidades podem contribuir para que ele se desenvolva plenamente e consiga ser inserido no mundo do trabalho, né? E aí a gente tem o currículo, né? Que a Maria Regina acabou de citar. Então, pensar tecnologia hoje, num primeiro momento, parece que é uma necessidade em função da pandemia, mas ela está inserida no contexto, numa pressão de mudança na escola muito anterior, em função das necessidades de inovação no mundo que a gente tem, e que ela também está prevista no currículo, né? Só que não é a tecnologia digital dissociada de uma reflexão mais profunda, que também está previsto no currículo, né? Qual é o compromisso do currículo? O currículo está querendo formar um cidadão que age no mundo. Então, como é que eu posso usar a tecnologia digital para ele ser um consumidor de tecnologia? Tem que ser um produtor de conteúdo, né? Como é que a gente, então, coloca ele nesse lugar de produtor de conteúdo, por exemplo, né? Ou ele tem que saber processar essa informação, sintetizar, como o Harari falou. Então, é uma mudança que passa por uma revisão, inclusive, do que a gente valoriza enquanto conteúdo como professor. Isso, o professor tem, essa discussão, o professor tem condições de fazer, ele precisa fazer, junto com a entrada do dispositivo tecnológico, porque senão a gente corre o risco de pegar um aplicativo, pagar caro por esse aplicativo e colocar os alunos para fazer uma ação mecânica, né? Isso pode ser interessante em algum momento, numa perspectiva de reforço, ou numa perspectiva de algum aluno que está com uma dificuldade mais específica, pode. Mas eu preciso entender como eu estou escolhendo esse recurso e por que eu estou escolhendo esse recurso tecnológico, para colocar no planejamento. E também quais são as possibilidades que ele cria de diferente, para eu pensar no formato da minha sala de aula, mas uma sala de aula que tenha dinâmicas diferentes, né? Porque eu também colocar um aluno atrás do outro com um tablet, cada um, qual é a conexão que está acontecendo entre os alunos? Vou fazer uma atividade entre eles, né? Como é que é? Nas plataformas, né? A gente vê muito esse símbolo, e provavelmente vocês já viram, que ele foi usado muito pela Lilian Bassi, né, do Instituto Península, explicando o que é ensino híbrido, né? Que é você colocar o aluno no centro do processo.
Questão essa que não está posta só nesse conceito do ensino híbrido, né? A gente colocar o aluno no centro do processo é uma discussão que vem já há um tempo dentro da educação, né? Como é que a gente entende que não é o professor que está no centro do processo, nem o conhecimento, é o estudante. Mas depois da gente passar pelo que a gente passou, pensando que é um mito a individualidade, né? Pensando que estamos todos conectados, pensando que a gente aprende em grupo, que a gente pensa em grupo, que a gente precisa do grupo para fazer conexões. Será que é o aluno que está no centro ou as relações? O que vocês acham? Primeiro, vocês conheciam essa imagem aqui? Eu fiz uma inferência que vocês já conheciam. Vocês conheciam? Não? Não? Não, Jéssica? Ô, Fabiano, pode falar. Não, Rosiane, então eu vou falar um pouquinho sobre a... Não, Fabiano? Eu achei que vocês conheciam. Eu apertei errado, desculpa. Imagina, mas eu ia ter um prazer enorme de te ouvir, Fabiano, que eu estou vendo que você está aqui com a gente, acompanhando, participando. O que você acha? Daria para a gente pensar que o que está no centro é a relação? Né? Olha, eu penso assim, que se a gente considerar o aluno como centro, né, seria ideal, porque todo o processo de ensino-habilidade se construiria a partir dessa demanda. Mas também as relações são importantes, porque considerando o aluno como um ser que é sociável, que estabelece na unidade escolar uma relação consigo mesmo, com os outros e com o conhecimento, eu penso que seria importante, então, considerar tanto a criança quanto as relações, instigando sempre as relações no sentido de favorecer o relacionamento consigo mesmo, e aí entram competências socioemocionais também, com os outros, que também entram em competências socioemocionais, e com o conhecimento, não só no sentido de absorver ou de ser meramente receptor, mas se ele interagir com o conhecimento, eu creio que ele possa tanto ser, ele pode ser receptor de informação, curador de informação e transformador de informação em conhecimento. Maravilhoso, Fabiano, que você foi fazendo várias relações, né? Então, ainda quando eu estou olhando para esse aluno no centro, eu não consigo desconectar ele das relações. Então, quanto mais eu amplio a minha compreensão, então, tudo bem se eu estou olhando para essa figura, e aí eu vou falar um pouquinho dela, já que alguns não conheciam, como o Fabiano e a Rosiane, que colocou no chat, né? Então, se eu estou dizendo aqui, olha, ao colocar o aluno no centro, muita coisa muda de lugar, o papel do professor muda de lugar, o espaço físico, o jeito de usar o espaço físico muda de lugar, a autonomia do aluno muda de lugar, a tecnologia, a avaliação, a gestão, né? E a gente está incidindo na cultura da escola, né? Então, falar de ensino híbrido é colocar o aluno no centro, porque você vai pensar numa personalização de ensino, e isso vai mexer em toda essa engrenagem, né? Não dá para fazer um recorte, ficar só aqui na tecnologia. Eu preciso que isso vai mexer desde a gestão, a avaliação, o papel do professor, cultura da escola e o uso do espaço físico. Mas, quando o Fabiano fala, e na fala do Fabiano, ele foi fazendo várias relações que esse aluno faz, a gente entende que também não dá para olhar para esse aluno de forma individualizada. Quanto mais eu consigo pensar a relação do aluno com o outro, com o meio, com o mundo, melhor eu consigo compreender também esse aluno, né? As conexões que ele está fazendo. E melhor eu vou pensando também no grupo. Então, o professor, ele tem hoje, na perspectiva de se usar a tecnologia na escola, uma possibilidade de olhar para esse aluno de uma forma mais personalizada, porque a tecnologia gera dados de aprendizagem, mas também uma possibilidade de criar espaços de interação e olhar para a formação do grupo. Né? Como eu vou, então, intencionalmente formando um grupo, tecendo relações entre eles, de maneira que se constitua ali um grupo que pensa junto, aprende junto, não que necessariamente se gosta como amigo e passeia fora,
né? Então, essa é uma provocação que a gente quer deixar aqui, né? Como é que eu também não uso a tecnologia numa perspectiva individualizada, mas trazendo para ampliar as relações, para aumentar as conexões. Por isso que o nome que a gente trouxe era conexão para além da tecnologia. Conexão, inclusive, com o espaço físico, né? Como é que a gente olha para o corpo, o movimento do aluno. Eu quero ler para vocês, dentro desse material de neuropedagogia, que é muito legal de neurociência, né? Eles colocam assim, que o cérebro, ele é um simulador de ação, que utiliza a memória para prever as consequências da ação. Então, o cérebro, ele vai prevendo uma ação, a gente está em movimento, né? A gente aprende em movimento, o nosso corpo está em movimento, né? Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? A gente aprende com o corpo inteiro. Vou ler só mais esse trechinho aqui, o nosso corpo inteiro aprende. O movimento sendo uma necessidade física do nosso cérebro, nós precisamos compreender o quanto é difícil para muitos alunos permanecerem estáticos durante horas e horas. Então, cuidado, né, para a gente não pegar essa tecnologia e manter eles estáticos, né? Será que eles vão estar aprendendo, vão estar consumindo informação, vão estar consumindo tecnologia, ficando mais alienado, como a Maria Regina trouxe, que o outro neurocientista fez a pesquisa, né? Então, como colocar esse aluno em movimento, olhando para os espaços de interação. Isso vai mudar, inclusive, a forma de planejar, né? Eu vou só mostrar, a gente não vai conseguir discutir isso hoje, porque a gente passou por muitas coisas, né? Mas aqui, só mostrar, por exemplo, essa estrutura de planejamento de um professor que está num livro de ensino híbrido, que trabalha com ensino híbrido na escola antes da pandemia e antes do currículo. Então, aqui não tem habilidades, né? A gente está falando de uma estrutura de planejamento. Só para mostrar para vocês como muda, inclusive, a forma de planejar. Ele tem aqui, ó, ele vai definindo primeiro um modelo híbrido, o tempo da aula, então quantas aulas, quantos minutos cada aula, o objetivo da aula, o objetivo, ele vai colocar o objetivo de várias aulas, então a gente já está pensando aqui numa sequência didática, não só numa aula recortada, né? O que precisa ser feito para personalizar? Então ele pensa também, puxa, o que eu posso fazer para personalizar o ensino? Isso, enfim, né, os recursos, então, quais são os recursos dessa aula, quais são os recursos da outra aula, que vai misturando também texto com recursos digitais, desde se pensar no tablet ou no computador, como também aplicativos, plataformas, né, então, isso é recurso digital, né? Opa! Passei muito rápido aqui, eu quero mostrar uma coisa que eu acho muito importante para a gente pensar. Quando a gente vai para a organização desse planejamento, como é que costuma ser um planejamento do professor? Desenvolvimento da aula, né? Tem lá o objetivo, dependendo da estratégia de planejamento vai ter avaliação, vai ter os recursos, e ali o desenvolvimento da aula. Olha só que interessante, aqui você tem espaço para dizer do espaço. Como é que vai ser o uso do espaço? Qual atividade vai acontecer em cada espaço, se a gente for fazer rotação por estação, por exemplo, né? Qual a duração de cada atividade em cada espaço e uma diferenciação entre a ação do aluno e a ação do professor. Então, tem uma mudança na maneira de olhar como eu desenvolvo a aula, né? Isso é importante, da gente pensar a tecnologia não é só usar o aplicativo, mas mudar a minha forma de usar o espaço, o tempo e a configuração, o papel do professor e do aluno. Pode falar, acho que a Maria Regina quer falar. Falei demais, Maria Regina, eu parei aqui, pode falar. É que com a tela compartilhada eu não vejo seu dedinho, amiga. Não, Patrícia, não, eu estava achando bastante interessante e, se possível, se puder disponibilizar esse exemplo de plano, eu acho que também ajuda, né, a gente a pensar sobre esse olhar diferenciado, né, e tem uma questão também, acho que a Patrícia depois talvez traga, que é pensar, a gente vive o tempo todo pensando a conectividade aliada à inovação. Não é? A gente vem com essa pegada de inovação, mas quando a gente olha para a tecnologia e olha para a inovação, tem uma questão que a gente precisa trabalhar, e esse talvez seja um dos focos do nosso canal lá da Agenda 2030, né?
Diálogos Sustentáveis da Agenda 2030, depois eu até coloco aqui no chat. Tem também na apresentação. Mas é pensar que a gente está hoje, se nós não estivermos olhando para as questões aqui, que são do ambiente, né, e a agenda, ela traz os 17 objetivos de aprendizagem na biosfera, depois ela traz o social e o econômico, que é o bolo de casamento, né? Antes dito como bolo de noiva, mas atualizando a nossa fala aqui, bolo de casamento, né? É olhar para essa biosfera. Então, quando a gente está, de fato, trabalhando com a inovação, a nossa intenção maior é que essa conectividade seja entre os seres e os seres com a natureza. Não é? A gente precisa entender que nós não somos a parte da natureza e que a natureza não é esse grande supermercado que a gente vai usando tudo que tem e que vai ser reposto. Então, como é que a gente trata a inovação como, de fato, essa nossa conexão com o que está vivo, não é? Com a Terra, com Gaia, né? Como é que a gente, de fato, se reconecta com ela? Como é que eu me sinto parte dela e não usuário dela? Talvez seja essa uma das questões que a gente mais discute no canal, né, Patrícia? Patrícia Maria Regina, eu achei muito interessante do professor que falou da Revolução Industrial 4.0, que ele era de geografia, esqueci o nome dele. O professor Sérgio. Quando vocês perguntaram, né, da demora na educação, que ele, assim, foi um choque de realidade. Ele falou, claro que vai demorar, porque é um organismo vivo. Aí eu falei, opa, porque a gente tá tão assim, não, tem que ser pra agora. E realmente a gente pensa muito nisso, né? O professor tem que salvar o mundo, a educação tem que salvar o mundo. E acho que às vezes a nossa sede de chegar direto ao poste, às vezes a gente acaba esquecendo que é um organismo vivo e cada um tem um tempo. E é claro que a gente não pode justificar isso, ser uma justificativa para deixar tudo para trás, mas também pra gente compreender esse processo, né? Olhar com um olhar humano para o processo, de fato. Verdade, né? E talvez a gente tenha, por conta da própria tecnologia, passado por um processo de desumanização, né? Eu gosto muito de lembrar da música da Pitty, né? Porque ela vai falar justamente sobre isso, né? Que é o pane no sistema, alguém me desconfigurou, onde estão meus olhos de robô, né? Então, e o refrão que é pense, fale, compre, beba, venha, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, né? Essa questão, né? Dizendo que você tem que fazer o tempo todo como se você fosse um robô mesmo, né? Então, às vezes você tem que falar, não, para por aí. Eu penso, né? Eu existo, eu tenho uma forma de existir nesse mundo, que é a minha subjetividade, que é a minha história. Tem uma parte aqui, eu vou só ler um pedacinho aqui, não é nada não, uma linha, que está nesse livro da Bell Hooks, e a Bell Hooks, ela tinha um contato grande com Paulo Freire, e ela lembra uma fala do Paulo Freire que diz assim, olha, não podemos entrar na luta como objetos para depois nos tornarmos sujeitos. A gente entra nessa luta, e quando eu falo luta, é a luta por uma educação melhor, é a luta por aulas melhores, por um modo de enxergar nós, professores, educadores, de uma forma melhor, a gente entra nessa luta como sujeito, dizendo o que pensa, dizendo a que veio, e não como objeto. Né? Objeto a gente põe para lá, põe para cá, chuta, né? Dependendo do objeto, você não tem o carinho que você teria com um sujeito. Então, como é que a gente entra, de fato, nessa luta como sujeito? Sujeito que pensa, que age, que promove transformações, né? Como é que a gente faz isso? Como a gente usa a tecnologia a favor disso, né? Então, por exemplo, quando eu falei aqui da bateria, que meu filho ele tem aula de bateria, e os professores da Escola de Artes foram criando um jeito de ensinar instrumento musical à distância, através da tecnologia de gravação, mas sem perder de vista o quê? Quem está criando a música são os alunos, né, em conjunto com outros alunos, né, porque são professores de artes de uma escola específica que trabalha com isso. Então, assim, como é que a gente usa a tecnologia a favor da gente ser um sujeito que age no mundo e cria junto e vai transformando o mundo que a gente vive, né? Eu vou trazer só mais alguns elementos, que a gente está encerrando, né, Maria Regina? Mas quando a Maria Regina fala que nós somos seres da natureza, e é maravilhoso pensar isso, né? Porque é estar vivo, né, gente? É estar vivo.
Todo dia a gente precisa lembrar, estamos vivos, nossas células morrem, outras nascem, nosso corpo está em movimento, a gente precisa estar em movimento, né? E aí o nosso corpo também fala sobre o que a gente quer, né? E aí tem uma frase aqui do Grupo Contra Filé, que é um coletivo de investigação e produção de arte, né? Que ele fala assim: a reivindicação de estar embaixo de uma árvore não é apenas reclamar outros espaços para aprender, mas afirmar que tudo pode ensinar, que tudo que é vivo é uma escola. Essa percepção é o que liberta a terra e os corpos, é o que nos faz sentir que a terra não é de uns e de outros, que a escola não é de uma diretora ou de um coordenador, mas que os espaços devem ser livres, assim como os corpos. Ai, gente, eu acho isso tão lindo. É pensar que o corpo dos professores, o nosso corpo, o corpo das crianças, ele vai falando, esse movimento vai falando também dos desejos. Quando a criança está na sala de aula e está olhando lá para fora, vamos lá para fora. E a gente pode planejar, e aí usar a tecnologia em alguns momentos, porque a tecnologia vai otimizar o uso do tempo, vai trazer outras questões, mas eu vou dando outra forma, outro espaço para esse corpo em movimento. E todo mundo passa a ocupar o espaço da escola, né? Agora que a gente está voltando presencialmente, vocês estão voltando, como é que as crianças vão habitando essa escola, e conectada com o mundo inteiro, a partir da tecnologia? Acho que esse é o desafio, né? E para fechar, ainda a gente traz uma reflexão aqui, né? O papel dos pais e dos professores é dizer para os filhos ou os alunos que existe de estirar sempre nele um potencial de escolha e de criação. Existe o potencial de escolha e de criação. E essa escolha, essa criação, ela se dá nesse processo de interação com o mundo, com o outro e consigo, né? E temos esse potencial, porque somos vivos, somos vida. Os pais não têm todas as soluções, o professor não é um guru, nem aquele que sabe tudo. Olha aí o desafio para vocês, né? Como é que o professor vai assumir os seus não saberes, né? A função deles não é fornecer respostas prontas, mas material para construir novas perguntas. E a gente meio que tentou trazer aqui novas perguntas, né, Maria Regina? Até se que perguntas a gente sai hoje, né? Como a gente sai do encontro? Acho que é isso. Verdade, Patrícia. Eu acho que foi um prazer, né, na verdade, poder passar essas horas aqui, 1 hora e pouco com vocês aqui, né, fazendo algumas reflexões. Ninguém veio trazer nada pronto, acabado, mas trazendo reflexões, né, e nós aqui, a gente pode falar de um lugar que é um lugar muito próximo do de vocês, né? O nosso trabalho é totalmente focado com as escolas públicas, né? Com as formações nas secretarias, com as formações com grupos de escola, enfim. Então, a gente sabe muito bem do que é esse trabalho que vocês têm feito e de maneira tão brilhante diante de tantos desafios, né? E a gente veio aqui hoje mesmo só trazer algumas reflexões sobre esse trabalho que a Jéssica tem feito com vocês, né? E nos colocando também aqui à disposição de vocês. Nos acompanhem no nosso canal, se inscrevam, tem coisas bem bacanas lá, né, que nós fizemos aí ao longo desse... Estou colocando o link no chat. Eu coloquei lá, já coloquei também. Ai, que bom. E todo sábado a gente tem discussões aí com uma pessoa, um convidado, então vale muito a pena porque a gente está querendo promover novas perguntas, em nenhum momento trazer respostas, né? E tentar deixar para as próximas gerações um planeta sustentável, não é? Porque talvez nós tenhamos aqui discussões maravilhosas, mas não teremos planeta para executar tudo aquilo que a gente tem planejado. Então, que vocês possam aí continuar com esse belo trabalho com a escola pública, né, aí junto com a Jéssica nessa empreitada da Escola Conectada, e nós estamos aqui, sempre que possível, também podemos estar junto com vocês. Muito obrigada, Patrícia. Eu queria só saber que perguntas que eles saem, se eles gostaram, como é que eles estão saindo aqui do nosso encontro, né? Vocês falaram pouco, mas espero que tenham gostado. Um de cada vez. Um de cada vez. A Rosane agradeceu. Obrigada, Rosane. Rosiane, desculpa.
E eu agradeço muito estar junto com a Maria Regina, com vocês, foi uma delícia. Espero que vocês gostem e a gente continue à disposição, né? Jéssica, maravilhosa. Não, eu agradeço muito, Patrícia e Regina, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para compartilhar mesmo. Vocês são referências assim, né? Quando falam que eu sou inteligente, eu tenho vontade de fazer aquele videozinho do TikTok, meu clã, e já colocar a foto de vocês. Vocês são assim referências. E eu não sou suspeita falando, eu acho que eu não posso nem falar muito, vou ter que deixar o povo falar. E o pessoal, eles não falam muito não, tem que ficar lendo no chat aí tudo que eles estão colocando, né? O pessoal adora chat, é verdade. Aí tem que ficar lendo os agradecimentos. Então, a gente deseja aí uma boa caminhada para vocês, né? A gente trouxe algumas pistas aí do que olhar, para onde olhar, né? Pode falar, Fernanda. Ai, que delícia! Ah, tá vendo? Eu, né, gente? Fernanda, gente. A Fernanda é... Gente, boa tarde. Eu falei que é tão gostoso a gente tá passando por reuniões, por encontros assim, onde as pessoas dividem o que passou, o que está passando e o novo que está aplicando, né? Nós estamos passando por um momento bem delicado na educação, um momento de grandes transições, onde os professores têm, pessoas, os pais mesmo, estão receosos com tanta mudança dentro da educação. Volto com as crianças, não volto com as crianças, volto com o conteúdo, dou andamento no conteúdo, vou inserir tecnologia, mas o que é tecnologia? Então, as mudanças em si já estão conduzindo a educação por um caminho novo. E é gostoso ouvir vocês falarem, porque vocês acabam nos dando esse norte, esse caminho para auxiliar a nossa empreitada na escola. É muito gostoso. Obrigada. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Vocês estão fazendo isso, a gente sempre está fazendo história, né, Fernanda? Mas agora, nesse momento, imagina que daqui a 5 anos vocês vão dizer, olha, eu estava tomando essas decisões, estava lidando com essas questões, né? E a gente foi conseguindo reconstruir o tecido social. A escola é fundamental nesse momento, né? Aqui em Cordeirópolis nós temos o projeto Google for Education, então desde 2017 nós já estamos inserindo gradativamente as ferramentas tecnológicas na sala de aula, nós já estamos com capacitações lá atrás, então pegou a gente de surpresa, pegou os professores de surpresa, mas estavam todos já caminhando para essa mudança que se fez necessária. A pandemia ela só aumentou, né? Acelerou. Fez muito mais rápido, acelerou. Obrigada, Jéssica. Acelerou bastante. Mas eu acredito que todo mundo já está nessa mudança. Como vocês puxaram a história, né? Desde a época de mimeógrafo, esse tempo atrás eu estava comentando com as coordenadoras aqui da SEDUC, que eu conheci o mimeógrafo à graxa. Ele era uma verdadeira gráfica dentro da escola, ele era imenso. Então, de lá veio o mimeógrafo com álcool, depois foram os projetores de slide, que a gente põe os slides naquele rolinho e ficava passando por... Então, é toda uma história que vem vindo de inserção tecnológica, de modificação dentro da educação, que às vezes a gente fala, não, mas tecnologia é só computador. Eu não tenho computador na sala de aula. Mas não é. É toda a movimentação que nós, professores, podemos oferecer e trabalhar junto com as crianças. É isso aí. Eu vou aqui pedir para a Jéssica, nós vamos ter que sair, que eu e Patrícia a gente está pulando de link em link. Eu imagino. Esse link já vai para outro link aqui, o pessoal já está nos chamando, Patrícia. É verdade. Mas olha, muito obrigada pela Eu que agradeço. Sem palavras para vocês. Gratidão. Vânia, prazer te reencontrar, Vânia. Lá de Tarumã, olha só, já estive lá com a Vânia. Obrigada. Prazer é meu, viu? Tudo de bom para vocês. Obrigada. Tá? Tchau. Tchau. Gente, agora que elas saíram, eu vou falar que mês que vem... Jéssica, você pode ficar aí à vontade, tá bom? Sim, eu vou. Não tenho nem mais vergonha, já tô sem vergonha.